Boa noite, Joana, Aleteia de Vitória, Espírito Santo. Que bacana, ainda tem gente chegando. Sejam todos bem-vindos. É um prazer para a gente poder conversar, dialogar com vocês sobre um assunto que para a gente é tão importante e a gente acredita que para o desenvolvimento da psicologia é bastante importante. Vamos nos apresentar, dar um panorama de como as coisas vão funcionar por aqui. A gente está aqui até às 10 conversando um pouquinho com vocês. Eu acredito, né, vi que eu não conheço ninguém que está aqui e que bacana poder entrar em contato com mais pessoas novas. Eu me chamo Gober Morales, eu sou psicólogo, tenho quase 37 anos, só mais um pouquinho. Me formei aqui em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais. Fui professor universitário na graduação, na pós-graduação, por quase 8 anos. E entrei em contato com o coaching há 4 anos e meio. O coaching entrou na minha vida recentemente por uma insatisfação profissional. E eu contratei a ajuda de uma coach e foi tão bacana a ajuda que eu tive, que eu também quis me tornar um coach e ajudar as pessoas. E de lá para cá eu fiz algumas formações e estou à frente também na formação em Coaching Psychology da Academia do Psicólogo. Meu nome é Samuel, sou psicólogo, aqui de BH também, me formei pela PUC Minas. Já trabalhei um tempo na assistência social, fui professor em curso técnico de ética e de psicologia e sempre fui terapeuta. Desde 2014 fiz uma formação em coaching e recentemente, junto com o Gober, sou um dos trainers da formação em coaching. Além disso, eu tenho um nicho de trabalho que é trabalhar com a temática LGBT, que é a temática que eu mais atendo no consultório como psicoterapeuta e como palestrante, e que recentemente virou um canal da Academia do Psicólogo também, que é o Seja Cor. Então, eu tenho essas duas frentes de trabalho, a formação em coaching e a temática de diversidade de gênero. Então, gente, nós, só para ter uma noção aqui, todos aqui são psicólogos já formados, tem algum estudante por aqui. Boa noite, Letícia. Vamos ver se tem algum estudante ainda, para a gente ter noção. Bacana, Letícia e Júlia, estudantes. Acreditamos que a maioria já são formados, como nós, mas temos alguns estudantes aqui. Então, nós já fizemos algumas aulas este ano com essa temática de interfaces entre psicologia e coaching. Já tivemos uma aula contrária a essa, que era conversar sobre o que os coaches podem aprender com a psicologia, né? O que o coaching pode aprender com a psicologia. E hoje nós estamos fazendo o oposto, que é um desafio para a gente, um desafio gostoso, que é falar o que nós, psicólogos, podemos aprender com o coaching. Né? Então, a gente teve até algumas pessoas que falaram, fazem o contrário, nós já fizemos e hoje nós estamos fazendo o contrário. Primeiro, gente, que assim, acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre o coaching, sobre o cenário do coaching no nosso país, poder inicialmente contextualizar um pouquinho como é que a gente chegou até aqui e tudo mais. Nós não sabemos o quanto vocês acompanham a temática do coaching no país. Fato é que o coaching é uma profissão não regulamentada no mundo inteiro. Isso significa que qualquer pessoa, com qualquer formação, superior ou não, pode se tornar um coach. A maioria das pessoas se torna coach fazendo uma formação em coaching. Existem várias instituições no país que oferecem formações em coaching, e também eu posso, de um dia para o outro, me intitular coach, simplesmente falando, agora eu sou coach. Estou querendo dizer com isso que, como é uma profissão não regulamentada, eu posso virar coach do dia para a noite sem formação nenhuma, porque não tem ninguém que regulamente,
que fiscalize a profissão. Nós aqui da Academia do Psicólogo criamos uma formação em coaching exclusiva para psicólogos, inclusive vamos colocar aqui a fanpage do Coaching Psychology Brasil, para quem ainda não conhece e quiser acompanhar. E agora, deste mês de outubro, estaremos no Rio de Janeiro com a 13ª turma da formação em Coaching Psychology da Academia do Psicólogo. Começamos ano passado, a primeira turma realizada foi em junho do ano passado, já passamos por várias cidades, por várias capitais, ainda temos algumas cidades previstas para esse ano, vamos lançar o calendário do ano que vem e por aí vai. Bárbara, bem-vinda, Angélica, Lara, Luciana, Kelly, bacana, Vanessa. Então, é o seguinte, a gente tem visto uma banalização muito grande do coaching no nosso país. Isso não é exclusividade do Brasil, essa banalização já ocorreram e ainda eventualmente continua ocorrendo em outros países mundo afora. Fato é que, como o coaching faz uso de diversas ciências, né, do conhecimento produzido por diversas ciências, especialmente pela psicologia, nós começamos aqui na Academia do Psicólogo a questionar, olha, se o coaching faz uso da psicologia, a gente acredita que nós, psicólogos, devemos nos apropriar do coaching. E aí a gente foi estudar mais a fundo e vamos entender, descobrir que na Europa, na Austrália, nos Estados Unidos, essa discussão já acontece há quase 15 anos e os departamentos de psicologia de instituições renomadas criaram, inclusive, departamentos de coaching psychology nas universidades, por acreditarem que nosso conhecimento que nós temos das habilidades desenvolvidas ao longo da graduação e do conhecimento científico, independente da abordagem que cada um se identifique, a psicologia já produziu muito conhecimento que é usada de forma maciça nos processos de coaching. Então, nós criamos a formação em Coaching Psychology, exclusiva para psicólogos e para estudantes a partir do 8º período. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que nós acreditamos que nós, psicólogos, podemos aprender com o coaching. Nós aqui, essa questão que esse debate vem numa hora muito importante, como nós sabemos, né? Estamos em um momento em que, no Brasil, a psicologia é de diálogo com o coaching. Então, se mundo afora esse diálogo já acontece há algum tempo, nós estamos agora iniciando esse diálogo. Então, nós achamos que essa aula vem num momento importante para a gente poder começar a refletir sobre alguns pontos dessa interface entre psicologia e coaching. Inclusive, não sei se é do conhecimento de todos, mas como no ano passado a gestão anterior do Conselho Federal de Psicologia lançou uma nota de esclarecimento em relação ao coaching, proibindo o psicólogo de se associar ao coaching, de associar as práticas do psicólogo ao coaching, e foi uma nota muito mal vista de psicólogos em função de quem conhece coaching de verdade, entender que não fez sentido nenhum aquela nota de esclarecimento. Felizmente, a nova gestão, bastante antenada e bastante aberta, começou a promover nos conselhos regionais rodas de conversa, debates, palestras e estudar mais a fundo o coaching. Inclusive, eu e o Samuel, aqui em Belo Horizonte, vamos ter a felicidade de, hoje é terça, nesta sexta-feira, dia 6, vamos participar de uma roda de conversa que está sendo promovida pelo CRP, aqui de Minas Gerais, e nós vamos estar lá conversando, falando sobre coaching, porque, como o Samuel falou, estamos num bom momento, os conselhos regionais estão estudando, estão querendo entender, para daqui a pouco, se der tudo certo, terem o CFP ter um novo posicionamento em relação ao coaching. Então, é o seguinte, nós fizemos alguns slides para guiar a nossa apresentação.
Vale lembrar, pessoal, que isso aqui é um diálogo, né? Nós estamos aqui para conversar com vocês, estamos trazendo algumas propostas de conversa. Vocês, por favor, fiquem à vontade para conversar com a gente ao longo da nossa apresentação aqui, mas nós vamos fazer isso de uma forma setizada, por slide, a gente ouvir todo mundo e ir conversando, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente quer destacar, então, é o seguinte, primeiro que é um desafio para a gente. Nós, psicólogos, podemos aprender com o coaching. Desafio por quê? Porque a gente sabe que idade enorme de psicólogos, né, Samuel? Que ainda tem grande preconceito em relação ao coaching. A gente consegue imaginar e entender que grande parte desse preconceito psicólogo com o coaching tem a ver com a forma como o coaching tem sido especializado na internet, né? A gente tem visto uma série de profissionais colocando o coaching como se fosse algo mágico, uma coisa assim, em 10 sessões se resolvem as coisas. Temos visto os coaches não psicólogos falando coisas que nós psicólogos falamos, e aí a gente fica, poxa, mas até que ponto o que ele está falando não sou eu, psicólogo, que está ali falando. Então, a gente tem sentido que muitos psicólogos têm ficado contra o coaching, porque a gente, eventualmente, tem perdido espaço para o coaching, porque, infelizmente, em algumas situações, a gente tem visto coaches atendendo demandas que não são demandas para um processo de coaching, e sim para um processo terapêutico. Então, a gente tem visto um distanciamento em relação ao coaching de uma forma, no nosso ponto de vista, muito equivocado. Então, a aula de hoje tem o intuito de desfazer alguns preconceitos, desfazer alguns mal-entendidos e mostrar, de certa forma, como que nós, psicólogos, podemos nos aproximar, devemos, na nossa opinião, nos aproximar do coaching e aprender com o coaching. E na nossa visão, esse distanciamento, né, fruto dessa falta de compreensão mesmo do que é o coaching, só traz perdas, tanto para o coaching, que aí perde uma das ciências que está na sua base, que é a psicologia, e que poderia estar cuidando dele de uma maneira mais ética ainda na sua prática, perde a psicologia, porque aí a psicologia perde a chance de poder ampliar um pouco mais o seu arsenal de ferramentas, de técnicas, de formas de poder impactar as pessoas, e perdemos nós profissionais e as pessoas que podem se beneficiar desse serviço. Nós acreditamos que o fato dos psicólogos da psicologia se aproximarem mais do coaching só traz ganhos para a ciência quanto para as pessoas que podem se beneficiar dessa ciência. Vamos começar conversando um pouquinho sobre esses possíveis benefícios e aprendizados. Então, a gente acha que o que a gente pode aprender com o coaching? A gente pode aprender a aplicar o conhecimento que a gente já possui sobre o ser humano de forma mais pragmática. O que nós estamos querendo dizer? Ao longo dos 5 anos da graduação, a gente aprende um monte de coisas super importantes sobre o comportamento humano. A gente aprofunda o nosso conhecimento sobre os motivos pelos quais a gente faz o que a gente faz. A gente tem uma quantidade de informações, enfoques diferentes que traz um ponto de vista. A gente tem um conhecimento bastante rico sobre o ser humano hoje em dia. Mas a gente percebe que muitas vezes nós psicólogos temos dificuldade de tornar esse conhecimento aplicável para a população. Quando a gente pensa em psicoterapia, né? Psicoterapia é o carro-chefe da psicologia, mas existem muitas formas de aplicar o conhecimento que a gente aprende na psicologia sobre o ser humano em diferentes áreas, né, e ajudar diferentes pessoas com diferentes demandas. E o coaching, a grande sacada do coaching é que o coaching faz uso
do conhecimento produzido pela neurociência, pela psicologia especialmente, pelo marketing, pela administração, pela filosofia, pela medicina, por diferentes ciências, ele consegue pegar o conhecimento produzido por essas diferentes ciências e, de uma forma pragmática, aplicar isso. A gente acha que o que a gente tem percebido, né, nas formações que a gente tem ministrado é que, a partir do momento que o psicólogo entende o coaching com profundidade, ele amplia o campo dele a ponto de conseguir aplicar de forma muito mais focada, de uma forma que faça sentido para as pessoas, esse conhecimento tão rico que a gente já tem. Então, de vez em quando, não sei, né, assim, eu já passei por isso. Gente, eu sei tanta coisa, mas, como psicólogo, mas eu já tive muita dificuldade de conseguir extravasar esse meu conhecimento e transformar isso em produto, em serviço, para ajudar as pessoas. Porque a gente fica, a faculdade, muitos de nós escolheu o curso de psicologia porque a gente ama ajudar as pessoas. Isso é algo grande da gente. E o curso de psicologia só fez isso crescer ainda mais. E muitas vezes a gente sai da faculdade com a sensação, e agora? Como aplicar tudo isso? Tanta coisa que eu já aprendi. Como o processo de coaching é um processo bastante estruturado, como a metodologia é uma metodologia bastante pragmática, aprender sobre coaching, ainda que nós não escolhamos trabalhar como coaches, mas aprender sobre coaching tem nos ajudado a sermos melhores psicólogos, a aplicar isso de uma forma, aplicar o nosso conhecimento de uma forma melhor. Uma coisa super curiosa que sempre também acontece nas formações é que as psicólogas e os psicólogos, quando vão entendendo e entrando em contato com algumas estratégias, algumas técnicas, com essa forma, com essa metodologia do coaching, acabam falando assim, nossa, mas eu já fazia isso como psicóloga na minha prática. Mas a forma como vocês estão dizendo aí parece mais objetiva, parece ser uma forma que se conecta mais, com mais facilidade com as pessoas. Que interessante isso. Isso acontece muito e não é nenhuma mágica. É porque, como nós estamos dizendo aqui, o coaching ele faz uma coisa que é bastante inteligente, que é pegar o conhecimento da psicologia e associá-lo a outras ciências de maneira que torne esse conhecimento mais prático, mais objetivo, que ele conecte mais com as pessoas. A Érica está comentando que acha que a psicologia deveria se apropriar do coaching. E nós também concordamos, Érica. No final da nossa fala hoje, nós vamos deixar mais claro como que a gente acredita que essa apropriação deve acontecer. Pessoal, para quem está com dificuldade, além de apertar F5, vale a pena fechar todas as demais janelas abertas, Facebook, e-mail e tudo mais que está aberto aí. Chegar pertinho da rede Wi-Fi, do cabo, enfim. Mas fechar todas as janelas é tá? Outra coisa, a gente acha que é importante o que a gente pode aprender com o coaching. A gente acha que a gente pode aprender a importância de dar visibilidade ao nosso trabalho de uma forma com a qual a gente fique confortável. Porque, mais uma vez, muitos, se não a maioria de nós aprendeu na faculdade que a gente não pode dar visibilidade ao nosso trabalho como psicólogo. Felizmente isso vem mudando, felizmente o Bruno Soaleiro, presidente da Academia do Psicólogo, com a fanpage Empreendedorismo para Psicólogos, com o livro, com os cursos, tem contribuído enormemente para alterar essa visão, mas muitos de nós, especialmente, né, eu tenho 14 anos de formado, apesar de ainda ser jovem, sou de uma geração que aprendeu, o Samuel também aprendeu isso, né, Samuel? De que, assim, a gente não pode mostrar o que a gente faz, dar visibilidade é errado por uma série de razões, muitas crenças atreladas ao fato da psicologia, né, psicólogo é pobre, a gente não pode ganhar dinheiro ajudando as pessoas. Enfim, acredito que muitos de vocês estão se identificando com essa fala nossa.
E o coaching, os coaches, sejam eles psicólogos ou não, né, mas pensando nos coaches não psicólogos, eles saem das formações e com muita naturalidade dão visibilidade ao que eles fazem. Fazem fanpage, fazem site, fazem lives, fazem roda de conversa, falam abertamente sobre o que eles oferecem com tranquilidade, sem receio, sem neuras. E é muito gritante o quanto isso nos ajudou, depois que nós fizemos a nossa primeira formação em coaching, a tranquilidade de, gente, olha, eu amo ajudar as pessoas, é um dever meu. E como é que eu posso, então, ajudar algumas pessoas? Obviamente, eu não estou preparado para ajudar todo mundo. Algumas demandas eu me sinto confortável, outras não. Mas é o nosso dever dar visibilidade ao nosso trabalho. E como os coaches fazem isso com muita naturalidade, a gente acha que a gente pode aprender com o coaching esse raciocínio tranquilo de que se eu faço bem algo, se eu confio no meu trabalho, é um dever dar visibilidade a isso. E o coaching fez algo muito interessante nesse sentido, que o coaching nada mais do que desenvolver pessoas. A psicologia também faz isso e trabalha com isso. Mas existe um pouco de preconceito sobre a psicologia, então as pessoas não têm muito orgulho de falar que estão indo ao psicólogo, algumas pessoas têm muita vergonha. E quando eu digo sobre esse preconceito, sobre a nossa postura da psicologia em se divulgar. O coaching, então, veio nessa mesma vertente de oferecer um produto de desenvolver pessoas, mas como soube dar visibilidade para isso de maneira mais positiva, hoje em dia nós ouvimos que as pessoas acham chique passar por um processo de coaching, as pessoas foram um processo de coaching. Então, talvez esse seja um ponto bastante importante e até na nossa ética mesmo, de aprendermos a nos divulgarmos de maneira que as pessoas saibam de fato de que forma que nós podemos ajudá-las e que elas não tenham medo ou um receio de poder recorrer à nossa ajuda. E muitos psicólogos ficam bravos quando veem coaches, porque nós psicólogos estamos plenamente capacitados a ajudar pessoas que estão, entre aspas, funcionando bem, que querem aprimorar um pedaço da vida pessoal ou profissional, assim como na faculdade, na graduação em psicologia, nós aprendemos a parte da psicopatologia, nós também aprendemos a parte da saúde positiva, do bem-estar, e temos capacitação para cuidar dessa população. Só que ainda há um estigma muito grande e a nossa imagem está muito atrelada a cuidar das pessoas que, entre aspas, não estão funcionando bem. Só que os coaches vieram de uma forma muito forte em relação à única coisa que eles podem fazer, que é cuidar de pessoas que estão funcionando bem. E martelaram isso na cabeça das pessoas a ponto de muitas vezes matizado, psicólogo trabalha com loucos, com quem não está bem, coaching trabalha com quem está funcionando bem, quer impulsionar, e aí a gente fica às vezes nessa rixa. Podemos sim ajudar pessoas como psicólogos, mas vamos aprender então com o coaching a, com tranquilidade, dar mais visibilidade a essa parte do nosso trabalho como psicólogos, que também sabemos fazer, cuidando de pessoas que estão funcionando bem e querem aprimorar, querem impulsionar um pedaço da vida delas. Né? Então, por enquanto, aplicar o conhecimento, vamos aprender com o coaching, a aplicar o conhecimento que a gente já possui, só que de uma forma mais pragmática, e vamos aprender com o coaching a dar visibilidade ao nosso trabalho como psicólogos, independente em que a gente atua. Antes da gente ir para um próximo slide, o Fábio estava comentando aqui que também é dessa época, né, da psicologia que a gente estava comentando, e vamos ouvir um pouquinho vocês para que a gente não atropele, porque cada slide traz ideias distintas.
Vamos ouvir um pouquinho aí de vocês. Érica e Lara estão digitando, porque senão, né, é muito importante para a gente dialogar com vocês. Érica, vamos falar da psicologia se apropriar do coaching mais para frente. Segura essa aí, anota essa aí, nós também estamos anotando. Porque a gente acredita que sim. Ela vai fazer mais sentido, Érica, a gente falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Bacana, tem um monte de gente digitando, vamos esperar um pouquinho. Pronto. A Lara, na opinião dela, esse preconceito dos psicólogos em relação ao coaching é pela maneira como alguns profissionais coach se colocam, de forma muito exagerada, de forma muito exagerada, vendendo o coaching de uma forma que não nos agrada aqui também. A Larissa, ela está perguntando se o coaching pode ser comparado a uma terapia breve. Não, Larissa, por mais que haja algumas semelhanças entre terapia breve e coaching, são processos que têm diferenças importantes. E aí a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Inclusive, no nosso site, Larissa, no www.coachingpsychology.com.br, tem uma outra aula nossa que nós conversamos um pouquinho sobre a diferença entre psicoterapia e coaching, fácil para entender esses pontos. Dando a estratégia aqui, nós vamos falar sobre todos os slides primeiro, porque talvez algumas das perguntas de vocês vão ser respondidas com os nossos slides, depois a gente volta tudo, ok? Maravilha, um tanto de pergunta. Legal, ótimo. Gente. A gente vai voltar. O que nós psicólogos podemos aprender com o coaching? A nos valorizarmos profissionalmente, financeiramente. Gente, passou da hora de nós entendermos que nós psicólogos oferecemos serviços. E todo serviço possui um valor. Então, se eu ofereço psicoterapia, se eu ofereço uma consultoria, se eu ofereço um processo de orientação profissional, se eu ofereço terapia breve, independente do serviço que eu ofereça como psicólogo, isso tem um valor que eu devo cobrar para me sentir respeitado por todos os anos de estudo passado e de atualizações presentes, pelo ótimo serviço. Estou falando isso porque, assim, às vezes porque os coaches estão cobrando valores muito mais altos do que valor de sessão de terapia e estão com consultório lotado e muitas vezes os psicólogos estão com dificuldades. Então a gente vê uma certa revolta muitas vezes dos psicólogos em relação a isso. O que cada um de nós tem feito para essa valorização profissional e, consequentemente, para essa valorização financeira, né? A forma como os coaches se posicionam no mercado é algo que a gente pode aprender com eles, nos espelharmos em alguns pontos da maneira como eles se posicionam, para que a gente cobre valores pelos nossos serviços que a gente se sinta confortável antes. Então, assim, coaching é um serviço, é um processo, né, gente, de desenvolvimento pessoal e profissional, com início, meio e fim pré-estabelecido. Então, geralmente trabalham-se com 10 sessões, com sessões que um processo de coaching, em média, tem o valor de R$3.000, 10 sessões. Se a gente for fazer a conta, então, por sessão, é uma média de R$300 por sessão. Tem profissionais que cobram mais, muito mais, obviamente. Então, quem é o psicólogo que cobra R$300 por uma sessão de terapia? Existem muitos, mas infelizmente não é a maioria. Uma rápida pesquisa aqui. Tem terapeuta aqui que cobra R$300 ou mais por uma sessão de terapia? Temos visto nas formações em coaching, por exemplo, Brasília é uma cidade em que muitos profissionais cobram
por volta de R$ 280 por sessão, 350, mas na maior parte do país são menos profissionais, comparativamente, que cobram um valor de R$ 300 por terapia. E aí, muitas vezes, a gente vê lá o coach cobrando R$ 3.000 por um processo de coaching, o que daria R$ 300 por sessão, e muitos de nós, psicólogos, temos ficado bravos. Putz, mas... E ainda por cima é mais caro de terapia, o cara fez uma formação em coaching de 4 dias e está aí atendendo demanda que nem é de terapia, que nem é de coaching, e sim de terapia, e cobrando mais caro do que eu. Então, nós podemos aprender com o coaching a nos valorizarmos. A gente passa 5 anos estudando, a gente sabe muito, a gente se coloca, às vezes não nos dá o devido valor. O curso que o Bruno Soalheiro oferece, né, empreendedorismo para psicólogos, ajuda muito em relação a isso. A Lara está colocando, quem dera, a realidade de hoje não permite esses valores para psicoterapia na cidade dela. A Érica também fala que esses são os mais bem estabelecidos, né, e que são poucos psicólogos que estão nesse patamar de poder cobrar mais, um valor mais elevado. Então, Fábio, a gente tem visto, sim, coaches falando de temas que são temas da psicologia. Só que no lugar de a gente ficar brigando com o coaching, como muitos têm feito, e retomando um pouco da pergunta da Érica, a gente acha que a gente deve se apropriar do coaching. Então, Érica, um pouquinho aqui. O que a gente acredita que é a psicologia se apropriar do coaching? Nós, aqui da Academia do Psicólogo, não acreditamos que só psicólogos são bons coaches, de forma alguma. Existem excelentes profissionais, não psicólogos, que são muito melhores do que alguns psicólogos que também são coaches. Só que se a psicologia é a ciência mais utilizada pelo coaching, a gente acha que nós devemos nos apropriar do coaching no sentido de entendermos a fundo o que é coaching e fazermos coaching psychology, que nada mais é do que usar todo o conhecimento que nós temos, psicólogos, e agregar valor ao coaching. E aqui fora, instituições entenderam que nós, psicólogos, temos um conhecimento diferenciado sobre o comportamento humano, que as habilidades que a gente já desenvolveu ao longo da graduação em psicologia pode nos colocar numa posição bastante interessante ao oferecer os processos de coaching. Então, na nossa opinião, Érica, que é exatamente o que você pensa, nós, psicólogos, devemos nos apropriar do coaching nesse sentido. Não ficar defendendo que só psicólogo pode ser coach, porque isso fere o que é o coaching. Mas a gente precisa ir nos CRPs, como eu e o Samuel estamos indo nessa sexta-feira, conversar sobre coaching, e aos poucos mostrando para a população, para a sociedade brasileira, que, olha, quer fazer coaching? Se você escolher um coach que também é psicólogo, pode ser bastante interessante. Só é bom um coach que é psicólogo? Não, mas o psicólogo tem um conhecimento prévio sobre o comportamento humano que agrega valor ao coaching. Isso é coaching psychology. Usar o conhecimento já desenvolvido pela psicologia e dar um... Que o coaching ele é uma psicologia com outras várias ciências. Então, não tem por que a gente ter birra dele. Tem muito de nós lá. Então, o que nós achamos que é a postura mais adequada e mais produtiva para ambos os lados é nós nos apropriarmos disso, que nós já temos conhecimento, idade, que pode vir a somar muito ao nosso trabalho. Claro que não nessa perspectiva de torná-lo uma atividade exclusiva do psicólogo. A gente acredita que isso nunca vai acontecer, porque o coach ele não vem só da psicologia, vem de outras ciências. Mas uma parte muito importante é da psicologia. Então, por que não nos apropriarmos dele nessa perspectiva? E, Érica, nos apropriarmos não nesse sentido de ficar brigando
conversando com coaches que são psicólogos. E sim, os psicólogos vão lá entender o que é coaching. E se você gostar, use tudo que você sabe sobre psicologia e e ofereça um processo de coaching diferenciado em função do conhecimento e das habilidades que você tem. Tem uma pergunta aqui da Débora. A Débora pergunta se o psicólogo pode utilizar as ferramentas, as técnicas do coaching sem uma formação em coaching. Débora, a gente só acha o seguinte, se o psicólogo não tem uma formação em coaching, o que é coaching em profundidade? Então, é numa formação em coaching que a gente aprende, em uma formação, em duas, em três, enfim. Estudar a fundo o coaching te coloca numa posição de entender a metodologia e as ferramentas, a função delas. E aí sim você pode fazer um bom uso delas na sua prática profissional, como terapeuta, como psicólogo escolar, como psicólogo hospitalar, independente do contexto em que você atua. Então não tem nada que te proíbe de fazer isso, mas a gente fica receoso de, se você não tem uma formação e um conhecimento bacana sobre coaching, de você fazer uso disso de uma forma rasa e superficial. A Lara também está perguntando se procede a informação, Laura, desculpa, de que não se pode divulgar o trabalho de coaching e de psicoterapeuta no mesmo cartão. Sim, Laura, isso fruto daquela nota de esclarecimento que o CFP ele lançou em agosto do ano passado. É uma indicação que o CFP faz que os psicólogos eles dividam bem esses dois trabalhos, que se entenda um pouco melhor quais as possíveis interfaces dessas duas ciências. Então, por enquanto, tenha esse cuidado. Isabel, nem no Brasil, nem em lugar nenhum, você precisa de um certificado para se intitular coach. A gente tem visto aí muitas escolas oferecendo certificações internacionais, usando isso, inclusive, como um chamariz, né, para atrair mais alunos e tudo mais. A gente acredita que não é um certificado, um pedaço de papel que vai tornar você um bom profissional, seja você um bom coach ou um bom psicólogo. Não é lá um pedaço de papel, e sim uma série de outras atitudes, né, ao longo da vida profissional. A Bárbara pergunta se o coaching é visto como uma especialização. Bárbara, tem algumas instituições de ensino que têm oferecido especializações em coaching. O que a gente, aqui em Belo Horizonte, né, eu já fui inclusive convidado, você também, né, Samir, para sermos professor de uma instituição que oferece uma especialização em coaching, mas no geral, as especializações em coaching que a gente conhece estão muito atreladas à psicologia organizacional, né, ao coaching executivo, o que é diferente do que se aprende numa formação em coaching. Então, essas especializações em coaching oferecem conteúdos diferentes do que se oferece numa formação em coaching, na qual você aprende a ser coach, aprende a metodologia do coaching, uma série de ferramentas. A Fernanda pergunta se procede a informação que o coaching tem como função desenvolver um aprimoramento pessoal ou profissional. Sim, Fernanda, o processo de coaching nada mais é do que um processo de desenvolvimento pessoal e profissional para, entre aspas, pessoas que estão funcionando bem e querem aprimorar, alavancar um objetivo muito específico da vida pessoal ou profissional. Isso mesmo, Laura. Então, assim, na nossa divulgação, para que ela aconteça de forma ética, precisa ser um cartão de visita para coaching e um para psicólogo, psicoterapeuta. No entanto, Laura, nós vamos avançar para a próxima discussão, é justamente isso que a gente tem convocado vocês e todos nós psicólogos para irmos até o CRP da sua região, da região de vocês. Olha, eu sou psicólogo, eu sou psicóloga, eu gosto muito de coaching, eu queria entender como que o CRP
está se posicionando em relação ao coaching? Tem alguma roda de conversa? Tem algum evento que vocês estão promovendo que eu possa participar? No lugar da gente ficar reclamando sobre o CRP, o CFP lançou uma nota proibindo a gente de se associar ao coaching. Vamos lá conversar, porque nós sabemos que no Brasil inteiro os conselhos regionais estão abertos e estão, neste momento, estudando o coaching. Então, é nosso papel, nosso dever ir até os conselhos, falar do nosso interesse e participar do que está sendo produzido. Vamos avançar um pouquinho, daqui a pouco a gente continua conversando com vocês. O que nós, psicólogos, podemos aprender com o coaching? Uma das coisas que os psicólogos mais procuram e mais conhecem sobre o coaching são as ferramentas, né? Nós já até conversamos um pouquinho aqui. As ferramentas de coaching, elas realmente são muito interessantes. Por quê? Elas são formas de tornar mais estratégico, mais didático, alguns raciocínios, algumas formas de extrair informações, algumas formas de provocar algumas reflexões. Então, as ferramentas de coaching são muito úteis em diversos contextos. E o mais interessante é que elas podem ser aplicadas tanto em processos de coaching, quanto em outras formas de desenvolver pessoas, atividades em grupo, em palestras, no trabalho do psicólogo, em diversos contextos, porque elas não têm uma contraindicação. Porque, como a gente falou, elas são formas de se perguntar, formas de extrair informações, formas de provocar algumas reflexões. E, nesse sentido, nas formações em coaching, psychology, que nós temos oferecidos aqui pela Academia do Psicólogo, eventualmente a gente recebe psicólogos que não querem ser coaches, querem entender a metodologia, querem conhecer a fundo e querem aprender uma série de ferramentas que vão ser úteis na prática profissional deles como psicólogos. Então, se você tem interesse em conhecer mais ferramentas, porque o coaching tem uma série de ferramentas muito bem estruturadas e que são muito interessantes, porque, como o Samuel acabou de falar, conseguem estruturar uma série de perguntas e de raciocínios de uma forma bastante pragmática. Então, muitos profissionais psicólogos vão aprender coaching, vão entender, vão aprender as ferramentas para fazer uso disso na sua prática, independente do contexto em que atuam como psicólogos. Então, o que podemos aprender, o que nós psicólogos podemos com coaching? Ferramentas muito úteis para a nossa prática, independente de atuarmos como coaches. Érica, vamos nos ver então na sexta-feira lá no CRP. Outra coisa que a gente pode aprender com o coaching, ousar mais. Isso a gente falou um pouquinho e teve um comentário aqui muito bacana, que eu acho que direção, que é da Débora. Essa questão da ousadia que os coaches têm e de se posicionarem de uma forma, muitas vezes, bem-sucedidas, fazem com que a gente fique se sentindo mal por isso, né? Ela coloca que acredita que o principal impasse dos psicólogos com o coaching é o fato dos próprios psicólogos não valorizarem os serviços que eles prestam ou não saberem como fazerem isso de forma eficaz, o que acaba causando muitas vezes certa indignação aos coaches que conseguem se estabelecer no mercado e obtêm mais lucro. E aí, nesse sentido, Débora, o que a gente acredita é que muito dos coaches é em função da ousadia que eles têm e que nós, psicólogos, muitas vezes não temos por conta do medo que a gente tem, por conta de uma série de crenças que a gente tem, por conta de coisas que foram passadas para a gente na faculdade, que são completamente opostas ao que é visto nas formações em coaching. As pessoas saem das formações em coaching super focadas para se divulgarem, para oferecerem rodas de conversa, para se posicionarem no mercado. E aí, nesse sentido, eles agem muito mais, né, nessa direção, muito mais do que os psicólogos. E aí, consequentemente, naturalmente, acabam sendo mais sucedidos. Então, essa ousadia que os coaches têm, nós podemos nos beneficiar dela. A gente pode
botar mais a cara à tapa, é que a gente tem, muitas vezes, muitos de nós ficamos com medo dos conselhos. Se a gente fizer isso, a gente vai ser barrado e tudo mais. E o que a gente tem que lembrar é que os conselhos estão cada vez mais abertos, gente. Né? Assim, a nova gestão é uma gestão muito mais aberta e compreensiva ao fato de que nós, psicólogos, devemos marcar o nosso espaço. E uma coisa interessante nessa ousadia também é a gente olhar para a própria história do coaching. Ele surgiu primeiro no meio esportivo, depois viu que aquilo era interessante, foi para o meio empresarial e depois veio para a nossa vida no geral, em um contexto em que a psicologia deixou um pouco de lado as pessoas que estavam funcionando bem e focou muito no adoecimento, e em um contexto que nós vivemos hoje, nesse que a gente cuida muito do corpo e tudo, então que essas coisas de cuidar da mente, do nosso desenvolvimento, ficam de fora. O coaching, então, veio por essa beirada, assim, ele veio do esporte, para as empresas, e veio para a nossa vida, nossa realidade, de uma maneira bastante ousada, dizendo que se desenvolver do ponto de vista pessoal também é muito importante, pode ser plenamente possível. Ele pegou uma brecha que nós psicólogos acabamos deixando de lado e com essa ousadia toda está fazendo esse sucesso aí. Estou pedindo aqui via Messenger, por favor. Estou pedindo aqui o seguinte. A Vani está perguntando se tem alguma situação que seja contraindicado a aplicação de um processo de coaching. Tem várias, Maria. Nós já demos uma aula sobre isso. Então, eu vou pedir aqui para o pessoal da Academia do Psicólogo disponibilizar para a gente dessas aulas que a gente já ministrou, porque no lugar da gente resposta rasa aqui para você, vai ser muito mais interessante a gente disponibilizar o link dessas aulas para que você possa ver com profundidade o que a gente falou sobre isso, tá, Maria? O que mais a gente pode, o que mais nós, psicólogos, podemos aprender com coaching? A mensurar e tangenciar nossos resultados. Uma coisa bastante interessante que no coaching nós somos bastante específicos e nós somos bastante específicos para poder dizer sobre os resultados que nós esperamos em um processo de coaching. Então, qualquer pessoa que passa por um processo de coaching sabe exatamente, item a item, de maneira bastante clara, quais serão os indicadores de sucesso. O que vai acontecer na vida dela e que representa ela, de fato, chegar até aquele objetivo. E aí, algumas pessoas podem dizer assim, às vezes, mas será que isso é necessário? Não fica muito, não perde um pouco a essência? Por exemplo, se eu dizer que o objetivo é ser feliz, eu preciso especificar isso? Talvez eu perca um pouco qual que é a essência dessa felicidade. E o que a gente acredita é justamente o contrário. A partir do momento em que no coaching nós aprendemos a especificar, a identificar quais elementos que compõem a felicidade, por exemplo, esse meu objetivo de ser feliz, quando eu chegar até ele, eu vou saber identificar de maneira muito mais consciente que eu realmente estou naquele ponto que ao longo da minha vida, e eu sendo especificamente, com tangibilidade, o que eu quero alcançar, eu consigo saber muito melhor por onde ir, para poder chegar até aquele resultado. Estamos colocando aí para vocês, bem mamão com açúcar, só clicar, já temos duas aulas que vão responder um pouquinho essas e outras questões, então a gente deixa o convite aí para vocês assistirem posteriormente. Então, como o Samuel estava falando, num processo de coaching, o raciocínio é muito diferente de um processo psicoterapêutico, por exemplo, e a primeira coisa que a gente faz numa primeira sessão de coaching é ajudar o coach, ajudar o cliente a identificar o que ele quer alcançar
dentro dessas 12 sessões. Então, a curto prazo, o que ele realmente deseja alcançar? Quais são os resultados que, ao final do processo, ele quer alcançar? E isso é feito de uma forma muito sistemática e muito detalhada, a ponto de, quando a gente chegar no final das 10 sessões, eu vou pegar aquela lista do que ele desejava alcançar, muito especificadamente, as evidências daqueles resultados, para poder medir o quanto valeu a pena passar por esse processo de coaching. Há 6 meses, há 8 meses, quando eu comecei o processo, eu queria que isso tivesse acontecendo. Então, é uma forma de medir e tangibilizar o resultado que foi alcançado, que foi produzido naquele processo de coaching. No caso das abordagens mais diretivas, Laura, não sei se eu entendi sua pergunta. Completa aí os 3 pontinhos aqui para eu poder entender, junto com o Samuel, qual que é a sua dúvida. Outra coisa que a gente pode aprender com o coaching é estruturar perguntas de forma mais didática, e estratégica e criativa. Uma das definições do coaching é a arte de fazer perguntas. Então, no coaching, a gente acredita que as respostas para as questões que os coaches nos procuram para ajudá-los já estão dentro deles. Então, um papel primordial do coach nada mais é do que fazer perguntas para extrair de dentro da pessoa essas respostas. E é difícil falar porque tem que passar pela formação em coaching, mas a gente aprende nas formações um raciocínio de como fazer perguntas e uma série de perguntas que, quando a gente aprende na formação, a gente pensa assim, gente, como que eu, psicólogo, nunca aprendi uma graduação em psicologia? Essa pergunta aqui é muito importante. Então, a metodologia do coaching prevê algumas perguntas que são perguntas diferentes das que a gente aprende a fazer na graduação em psicologia. Nesse sentido, às vezes a gente está um pouco viciado a fazer algumas perguntas que já levam um pouco da nossa compreensão, que já levam um pouco da nossa maneira de pensar. E como coach, ele acredita que a pessoa tem as melhores respostas, essas perguntas no coaching, elas são bastante abertas, elas são feitas de uma maneira que a visão do coach não interfere na resposta da pessoa. E aí a gente chega em mais um ponto, que é um grande aprendizado que nós psicólogos podemos ter com o coaching, que é, então, conseguir, através dessas perguntas, extrair as melhores respostas das pessoas. Ô, Laura, eu ainda não sei exatamente se eu entendi a sua pergunta, mas estou supondo o seguinte, ainda tem não sei como que eu falo isso. Existem psicólogos que acreditam, e talvez esse seja o seu caso, que psicólogos que têm como preferência uma abordagem mais diretiva e estruturada e está mais apto a ser um bom coach pelo fato do processo de coaching, uma metodologia estruturada, ser um processo com sessões estruturadas num curto período de tempo, e isso, de alguma forma, se assemelhar a algumas abordagens na psicologia mais diretivas e estruturadas. Ainda assim, ainda há semelhanças entre um processo de coaching e uma abordagem psicológica mais estruturada num processo terapêutico, são serviços distintos. E aí, nesse sentido, a primeira aula que nós colocamos aí vocês vai dar essa perspectiva para vocês. Há diferenças, por mais que possam ser parecidos em algum ponto. Opa, recebi uma ligação. Que possam ser parecidos em alguns pontos, existem diferenças gritantes entre um processo de coaching e um processo terapêutico, ainda que seja sob o enfoque de uma abordagem mais estruturada. Então, Janilton e Laura, se sobrar tempo hoje, a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas, como isso já foi colocado, colocamos aí em cima, a gente quer que vocês
essa aula. Se sobrar tempo, a gente ainda dá uma beliscada nisso. Senão nós não vamos ter tempo aqui, já são 9h34 e a gente ainda tem alguns slides aqui pela frente. O que nós, psicólogos, podemos aprender com o coaching? A trabalhar com pessoas que estejam com bom funcionamento. Já falamos aqui anteriormente, na aula de hoje, que nós, psicólogos, ao longo da graduação, aprendemos pessoas que estão, entre aspas, funcionando bem. Mas a gente tem um treino muito maior e muito mais extenso a ver patologias, a ver, entre aspas, anormalidades, doenças, né, adoecimentos, enquanto que num processo de coaching e nas formações em coaching e os coaches só trabalham com pessoas que estão funcionando bem. Então, a forma como eles trabalham, a pegada do coaching, nos é útil também para agregar mais conhecimento como trabalhar com pessoas que estão funcionando bem. E nesse aspecto, ao se aprender a trabalhar mais com essas pessoas, a gente aprende também que a gente não precisa só para que a pessoa desenvolva novas habilidades, que aprenda novas perspectivas. Tem muitas pessoas que já têm bastante já desenvolvidas e querem apenas potencializar aquelas habilidades. A perspectiva do coaching, de pegar essas pessoas que já estão bem e levá-las ainda mais para cima, para um estado de desempenho ainda melhor, nós aprendemos também a potencializar os bons resultados, a desenvolver o que está faltando ou o que não está tão legal. A gente aprende a desenvolver ainda mais do que já tem funcionado bastante bem para aquela pessoa. Bruna fez uma pergunta que está respondida na aula anterior, vou pular por hora, tá, Bruna? Pergunta super importante, mas são aspectos bem básicos que você vai encontrar nos textos que a gente produziu no blog. Gente, para a gente é um prazer ver vocês participando tanto. É que o tema da aula de hoje é um tema já, não é que seja mais avançado. Muitas das perguntas que vocês estão fazendo já foram respondidas em outras aulas específicas sobre o tema. Então, colocando aí de novo o site do coachingpsychology.com.br, temos um blog com vários textos sobre esses assuntos que vocês estão perguntando e com vídeos também. Então, estamos concentrando hoje na aula que a gente precisa ainda para trazer. O que não significa, Bruna, que a pergunta que você fez é sensacional e super importante entender as diferenças. Acho que foi a Lara comentou aqui agora, essa questão de que as respostas já estão dentro do coaching, então realmente não importa qual psicólogo tem. E o mais bacana na formação que a gente tem oferecido é que a gente tem recebido psicodramatistas, psicanalistas, analistas do comportamento, gestalterapeutas, humanistas, existencialistas, uma infinidade de abordagens, MDRistas, todo mundo ali com o mesmo intuito de ajudar pessoas a atingirem um determinado objetivo e, independente da abordagem que se identificam mais, aprendendo a fazer as perguntas certas para extrair as respostas do coaching. O que mais que a gente pode aprender com o coaching? Gente, isso aqui pode voltar um pouquinho a gente, mas nós estamos aqui para levar pedrada também. Mas não é que levar pedrada, não. É porque é o seguinte, nós podemos aprender com coaches a sermos não diretivos ou menos diretivos do que a gente já é. Na graduação, a gente tem, né, dependendo da graduação que a gente fez, os professores, a gente aprende a ser não diretivo. Do lado, a gente vai aprendendo ao longo da graduação a pensar com raciocínio, que é um raciocínio próprio de cada abordagem. Né? Cada abordagem entende o comportamento humano de uma dada maneira e a gente passa a ficar um pouco viciado, no bom sentido, a pensar de uma determinada maneira. A gente vai ouvindo o relato das pessoas, dos clientes,
e vai encaixando aquilo ali de alguma forma dentro do referencial que a gente se sente mais confortável. Atualmente a gente escorrega e acaba perdendo a não diretividade. Indo na direção do que a gente estava falando aqui com a Lara, como num processo de coaching, o papel fundamental do coach é fazer perguntas, fazer perguntas, fazer perguntas, fazer perguntas abertas, não diretivas, para extrair do coach a resposta, com os coaches a gente pode retreinar a não diretividade, que é muito importante, e a gente sabe que eventualmente a gente escorrega, não é fácil. Óbvio que os coaches também escorregam com a questão da diretividade ou não diretividade, mas é algo bacana da gente treinar e aprender com eles também. Porque o que acontece é que, como nós temos toda uma compreensão do psiquismo humano, do comportamento humano, das questões humanas, muitas vezes a nossa forma de perguntar, ela vem já um pouco enviesada dessa nossa compreensão. Às vezes nós temos extrair alguma informação específica para poder testar alguma hipótese, para verificar se alguma interpretação nossa está certa ou não. E no coaching não existe isso. Como no coaching a nossa perspectiva é de que a pessoa tem todas as perguntas e é ela que sabe tudo o que ela precisa a respeito dela, essas perguntas elas não vão vir para testar hipóteses, elas não vão vir para que a gente interprete um fato. As perguntas elas vão vir para que se extraia do coach as informações necessárias. Isso que é um desafio, às vezes, essa não diretividade, porque ela é levada mesmo de maneira bastante a sério, né? Assim, é isso. É um dos fundamentos. Isso, um dos pilares do coaching. Perfeito. O que a gente pode aprender, que nós psicólogos podemos aprender com o coaching? A divulgar os nossos serviços focando em características positivas. Como no coaching nós estamos lidando com pessoas que estão funcionando bem e querem aprimorar, implementar, impulsionar alguma área da vida, a gente também pode aprender isso, porque infelizmente muitas vezes a gente divulga os nossos serviços ressaltando o que não está bom, ressaltando a patologia, a dificuldade, e faz muita diferença para o consumidor dos nossos serviços se ele está lendo uma perspectiva que impulsiona ou uma perspectiva que tira ele da dificuldade, que intensifica, que dá foco para o adoecimento e para a dificuldade. Então, a gente pode aprender que são pequenas, entre aspas, mas que fazem toda a diferença. Aprender a escrever ressaltando a parte positiva, aprender a escrever um post na internet, usar uma imagem que dá muito mais vontade do cliente, da pessoa virar seu cliente, da pessoa consumir seu serviço, do que você usar algo que não salta aos olhos como esperança para as pessoas. Então, a Bárbara foi minha aluna, Bárbara? Não. Lembro de um texto, Guber, que você inclusive comentou sobre um professor, não me lembro de onde, que falou, demita o seu coach, é um filósofo, né? Pois você sabe o que quer, logo não precisaria de um profissional dessa forma. Acredito que foi infeliz a forma como ele colocou essa questão. Tenho até dúvidas, Bárbara, se foi infeliz como ele colocou a questão ou como a reportagem colocou o que ele defendia. Tá vendo? Eu sou sobrenome. Sim. E uma outra coisa que nós psicólogos podemos aprender com o coaching é ampliar as nossas formas de desenvolver pessoas e projetos. Como a gente já tem dito aqui, o coaching é mais uma metodologia bastante eficaz e interessante para desenvolver pessoas e projetos que vem de muito tempo política e com um conhecimento mais aprofundado dessa metodologia,
pode ser muito útil para os nossos serviços, independente de qual contexto que nós atuemos. Ele pode ser muito útil para que a gente tenha uma diversidade um pouco maior de formas de intervir, de embalar conhecimento, de nos conectarmos com as pessoas, de produtos, de serviços que nós podemos oferecer. Olha que bacana, a Bárbara e a Cíntia foram minhas alunas na graduação. Bárbara e Cíntia, vamos comigo e com o Samuel aqui sexta-feira, então, no CRP, 9h30 da manhã. Vamos participar de uma roda de coaching. Quanto mais pessoas, gente, quanto mais psicólogos interessados em coaching estiverem lá, mais os CRPs vão dando crédito para a gente e daqui a pouco mudam aquela nota de esclarecimento nonsense que foi publicado no ano passado. Érica, é isso mesmo, vamos pegar a Bárbara e Cíntia para aumentar o quórum lá no CRP, vai ser muito, muito importante. Pode falar então, Samu. Uma outra coisa que a gente pode aprender é ter mais foco. Todo o trabalho de coaching, ele é muito focado, é muito específico. Essa é uma das diferenças grandes assim, entre um processo de coaching ou um processo de desenvolvimento. É que ele é bastante específico e focado em um elemento da vida da pessoa, em um elemento bastante focado mesmo, digamos assim. E o processo todo, ele vai se envolvendo a partir dessa perspectiva. O que nós podemos aprender, então, na nossa prática, é ter um pouco mais de clareza com o que nós desenvolvemos, com o que nós fazemos. Às vezes a gente aprende a ter um olhar muito ampliado e que é super interessante, e nós temos que estar atento a várias variáveis da vida das pessoas, mas em algumas ocasiões, para nos aprofundarmos um pouco mais, é necessário um foco, um direcionamento. E esse pode ser um aprendizado bastante importante com essa metodologia do coaching, que é ultra focada. O que mais nós, psicólogos, podemos aprender com o coaching? Dar energia e ritmo diferenciados a um processo de desenvolvimento. Nessa mesma perspectiva, o coaching tem uma maneira diferente de motivar as pessoas. Um processo de coaching, ele tem uma energia, um vigor um pouco maior. E ao passar por um processo desse, a entender como ele funciona, nós podemos também pegar um pouco dessa energia, dessa forma de motivar as pessoas e trazer nos nossos outros contextos para que a gente também consiga motivar as pessoas e levá-las um pouco mais elevado de entusiasmo, de engajamento, de comprometimento com o que elas se... E temos dois últimos tópicos muito importantes que a gente quer gastar um pouco maior aqui, que é o seguinte. Só quem é psicólogo e coach, ou só quem é psicólogo coach, está numa condição melhor de diferenciar com o máximo de clareza quais são os limites entre a psicoterapia e o coaching e, consequentemente, dar um encaminhamento. Só quem é psicólogo e coach ao mesmo tempo está numa condição melhor de diferenciar com maior clareza quais são os limites entre a psicoterapia e o coaching e, consequentemente, dar um encaminhamento mais adequado a cada tipo de demanda. Por quê? A gente sabe que... Nossa Senhora, estou rabiscando tudo aqui. A gente sabe que existem semelhanças entre um processo de coaching e um processo terapêutico. E aí, nesse sentido, a gente convida vocês a assistirem a essa aula, na qual ficamos por 1h30 falando sobre diferenças e semelhanças entre psicoterapia e coaching. Por isso que a gente não quer chover aqui no molhado de forma rasa, e tem uma aula aí super bacana que já foi dada. Mas só quem é psicólogo e coach tem uma clareza. Quando eu indico um cliente para psicoterapia, quando ela pode se beneficiar mais de um processo de coaching, algo que é difícil para nós psicólogos coaches fazermos isso. A gente fica vendo, assim, nas formações, né, já fizemos formações em coaching, não exclusivas para psicólogo, até porque a formação em coaching exclusiva para psicólogo é da Academia do Psicólogo.
Então, eu lembro, e eu sempre cito essa história, na primeira formação em coaching que eu fiz, um cara formado em TI perguntou: o que eu faço se o cliente chorar? Uma pergunta super pertinente, porque num processo de coaching, questões emocionais são mobilizadas. E é preciso haver um manejo disso. Que nós, psicólogos, aprendemos a fazer isso, treinamos isso ao longo da graduação, e eu já tinha, na época, quase 12 anos como psicólogo. Naquele momento, eu entendi, Aletheia, que exatamente por ser psicólogo, eu estava numa posição à frente do que a dele nesse sentido. Então, e eu, após a minha primeira formação em coaching, também tive dificuldade a me orientar. Nossa, mas agora eu estou sendo psicólogo, eu estou sendo coach, o que eu estou fazendo aqui? Então, se nós, que somos psicólogos, entendendo de comportamento, ficamos com essa dificuldade, eventualmente, a gente fica pensando como que isso não fica na cabeça dos psicólogos, dos coaches não psicólogos. Então, a Aletheia fala que hoje ela tem total segurança, como coach, de auxiliar os colegas coach quando eles perguntam quem deve ou não continuar um processo de coaching. Então, a fundo, só quem é psicólogo e coach consegue ter uma clareza maior dessas diferenças entre psicoterapia e coaching e fazer um encaminhamento adequado das demandas, porque infelizmente a gente tem visto uma série de coaches não psicólogos atendendo demandas que são de psicoterapia. Lara, assista as outras aulas, por favor, porque lá você vai ter respostas importantes às suas dúvidas. Obrigado por ter participado aqui com a gente. E esse ponto é super importante porque hoje em dia as pessoas estão cada vez mais atentas a se desenvolverem, elas estão buscando isso. É uma perspectiva dessa nossa época. E as pessoas não conhecem a diferença entre psicologia e coaching. Se para nós isso já é difícil, para o público, então, que procura por esse tipo de ajuda, de serviço, isso às vezes nem pela cabeça. E o que nós identificamos é que, além de algumas demandas não serem as mais indicadas para serem trabalhadas no coaching, existem alguns quadros, por exemplo, de adoecimento psíquico que podem ser piorados, prejudicados com a atuação com a atuação do coaching. Então, por isso que nós colocamos esse ponto como um dos mais fundamentais, de que ele diz sobre a nossa ética de poder comunicar para as pessoas de coaching. É um ótimo serviço, mas que em alguns casos a psicologia é mais indicada e que o coaching é contraindicado. Vamos aqui para o último slide, depois a gente ainda também tem que dar uns recadinhos para você. O que mais nós, psicólogos, podemos aprender com o coaching? A valorizar a psique e aprender maneiras de dar visibilidade e educar a população sobre o nosso trabalho, gradualmente, que a população tenha a respeito da psicologia. A gente falou um pouquinho disso, gente, mas é que assim, Só um minutinho que deu um probleminha aqui, pronto. Nós estamos completamente aptos a trabalhar a população saudável. Só que as pessoas, a sociedade, não tem clareza disso. Então, gradualmente, a gente pode ir educando a sociedade, educando o país, de que nós, psicólogos, podemos ajudar qualquer pessoa a ter uma vida melhor, a melhorar a qualidade de vida, a ter uma vida mais plena, mais feliz, sendo psicólogos. A gente não precisa de coaching para isso. Isso é muito importante ficar claro. A gente não precisa de coaching para isso. Mas saber agrega valor também para a psicologia. Da forma como nós agregamos valor ao coaching, o coaching também pode agregar valor à psicologia. Porque tem uma série de ferramentas, uma metodologia, uma estruturação que nos pode ser bastante útil. Inclusive para a gente educar cada vez mais a população, que nós, psicólogos, lidar e trabalhar com a população
emocionalmente saudável e aprimorar isso. Então, isso é muito, muito importante, na nossa opinião. A gente tem alguns recadinhos aqui, antes da gente olhar algumas dúvidas. Então, para quem não sabe, talvez ainda não saiba, vou repetir isso aqui. Nós, da Academia do Psicólogo, oferecemos uma formação em coaching exclusiva para psicólogos. Desde junho do ano passado, a gente faz isso e estamos chegando na 13ª turma agora no final desse mês. Ainda temos este ano turmas previstas para o Rio, que é a próxima turma no final desse mês de outubro, Fortaleza e São Paulo em novembro. O calendário do ano que vem vai ser divulgado em breve, mas nem Rio, nem Fortaleza, nem São Paulo estão contemplados no primeiro semestre. Então, isso é um ponto importante. Caso você tenha interesse, more nessas regiões, esteja por aí. No segundo semestre, que a gente deve voltar para Rio, São Paulo e Fortaleza. Belo Horizonte está previsto para março. Extraoficial, tá, Érica? Vanessa do céu, que maravilha a gente poder ir para Manaus. Infelizmente, a gente ainda não tem quórum suficiente para ir para Manaus. Entre em contato com a gente para a gente viabilizar isso. Quem sabe você não nos ajuda a fazer isso acontecer aí na região. E uma coisa importante, assim, se vocês quiserem ter acesso a mais algumas informações sobre essa formação, tirar dúvidas, vocês podem entrar em contato com a gente pelo Messenger da fanpage Coaching Psychology Brasil. Lá vocês conseguem acessar o Messenger para pedir informação, vocês mandam um oi lá e vocês entram em uma lista de contatos, ou se tiver alguma informação específica, podem mandar a pergunta lá que a gente responde sobre a formação. Olha o link aí, ó. Quem quiser entrar em contato direto com a gente, tirar dúvidas, a forma mais rápida e simples hoje é pelo Messenger. Nem precisa ficar mandando e-mail. A Andrea, que é a responsável pelo setor de sucesso do cliente da Academia do Psicólogo, fica disponível durante grande parte do horário comercial, tirando dúvidas. Então, uma comunicação bem tranquila. A Vani, estamos falando aqui em off, né? O que está previsto. Esse é um calendário ainda não oficial, mas em termos de previsão, deixa eu olhar aqui. Salvador, agosto. Salvador previsto para agosto. Belo Horizonte previsto para março. Mas lembrando, agora em outubro estamos no Rio, novembro estamos em Fortaleza. Outra coisa que às vezes a gente gosta muito de falar, que a gente indica, é assim: eu moro em Belo Horizonte, vai lá para São Paulo fazer a formação, vai ampliar um pouco a sua forma de pensar, porque as pessoas de Belo Horizonte estão acostumadas a pensar de um jeito, as regiões costumam a pensar de uma certa maneira. Tudo bem, há gastos adicionais, há investimentos adicionais com transporte, com hospedagem, mas muitas vezes são de contatos e você amplia uma forma de pensar que está muito atrelada ao tipo de região, pode ser interessante também, tá? Gente, Goiânia, Janilton, Goiânia está previsto para maio. A formação, Avani, ela tem uma etapa presencial com duração de 4 dias. Ela tem uma etapa prévia, na qual você tem acesso a um conteúdo teórico online. E, posteriormente, você tem 3 supervisões online em grupo com a gente. Porque é necessário que você atenda 3 processos de coaching para receber a certificação. O site é o coachingpsychology.com.br. Bárbara, antes de março, assim que as inscrições abrirem,
você já pode se inscrever, porque você já pode dividir, caso você, estou falando você, todo mundo. A Academia do Psicólogo divide a formação, o valor de investimento da formação, em até 10 vezes sem juros. Então, pode ir facilitando, se inscrever daqui a pouquinho, porque pode facilitar. À vista tem um desconto de 15%. Quem já foi aluno de algum curso da Academia do Psicólogo também tem outro tipo de desconto e tudo mais. A Érica está com dúvida se faz primeiro, Érica, que bom que você retomou. Primeiro um processo individual do coaching para ela, antes de se decidir por um curso de formação. Érica, o que eu penso é o seguinte, se você quer ser coach, quer atuar como coach, ou quer aprender a metodologia e as ferramentas para aprimorar sua prática como psicólogo, faça uma formação. Na formação, você vai ter a oportunidade de aprender passando pelo processo. Claro que de uma forma condensada, em 4 dias, mas tudo que você aprende sobre o coaching, você vivencia na formação. Se, por outro lado, seu interesse é se desenvolver pessoalmente ou profissionalmente, contrate um coach, vai ser uma ótima experiência. Passar por o que a gente vê e que a gente não sugere é que, assim, se você não quer ser coach, se você não quer aprender as ferramentas e a metodologia e está querendo se desenvolver, não faça uma formação para isso. O mais indicado é contrate um coach. É que, às vezes, aparecem pessoas que pensam que precisa fazer uma viagem, elas vão se beneficiar de um profissional, contratar um profissional. Agora, se você tem interesse em aprender as ferramentas, a metodologia, para aprimorar sua prática como psicólogo e ou para trabalhar como coach, vem para a formação. Érica, as inscrições em Belo Horizonte e em todas as demais cidades do país, no ano que vem, vão ser abertas no máximo dentro de um mês. Nós estamos só terminando de fazer alguns ajustes. Vamos ter um site novo, em breve as inscrições estarão disponíveis. Para ficar sabendo sobre tudo isso, fica o convite mais uma vez também para participar, para nos seguir, né, na fanpage Coach Psychology Brasil, porque através da fanpage vocês ficam sabendo de tudo. Inclusive, deixa eu fazer um outro convite aqui para vocês. Daqui a um mês, no máximo. Daqui a um mês, no máximo, para todo mundo pode se inscrever. De toda forma, nos acompanhe no Facebook Coaching Psychology Brasil. E um último convite para a gente encerrar, que estamos aqui com 1h30 de aula. Estou indo agora para os Estados Unidos participar pela 2ª vez de um congresso mundialmente super importante na área. Eu e Samuel desenvolvemos uma pesquisa que será apresentada num pôster neste congresso. Fizemos uma pesquisa sobre a opinião do psicólogo brasileiro a respeito das interfaces, a psicologia e o coaching. Então, fiquem atentos ao Facebook, porque eu vou fazer lives diretamente do congresso, poder mostrar para vocês um pouquinho dos resultados que a gente viu com essa pesquisa, mostrar os bastidores do congresso. A gente acha que vai ser super bacana. Flávia, vai ficar gravado sim. Hoje ainda, amanhã de manhã, a Academia do Psicólogo já vai colocar na fanpage, tá? E também no site. Coaching Psychology Brasil, no blog. Então, no coachingpsychology.com.br e também na fanpage Coaching Psychology Brasil. Essa e todas as outras aulas também estão lá. Fica o convite para vocês verem fotos, pessoal, das outras 12 turmas que nós já temos mais de 220, psicólogos coaches pela Academia do Psicólogo, tá? Obrigado, gente, pela boa viagem. Dia 6, sexta-feira, 9h30, na Rua Timbiras. Isso. Sexta-feira, 9h30.
Gente, um abraço. Olha, a Flávia vai estar no Rio. Que bacana, Flávia. Fica o convite para você ainda comentar com alguns colegas. Olha, a Bárbara Cristine, gente. Fica o convite, Flávia, para você comentar com alguns colegas psicólogos sobre a formação. As inscrições estão abertas, estamos na reta final, né, com as inscrições. Convida aí os colegas para participarem. Gente, um beijo, um abraço para ajudar na divulgação. Inclusive, hoje, na fanpage do Coaching Psychology do Brasil, foi publicado um vídeo no qual eu estou chamando as pessoas, convidando para se inscreverem também, com mais informações. Pode acompanhar a gente, pode adicionar a gente lá nas redes também. E foi ótimo conversar um pouquinho aqui com vocês. Muito bom, obrigado, viu? Não deixem de assistir às outras aulas. Todas as perguntas que não foram respondidas estão mastigadas nas outras aulas. 1h30 falando só sobre o que vocês perguntaram, pessoal. Abraço para vocês. Até breve. Kelly, beijo, beijo. Beijo, boa noite, gente.